Paquetá de volta ao Flamengo, a torcida está em êxtase e o clima nos bastidores é de agitação total. O craque Lucas Paquetá acaba de ser inocentado e agora está livre para voltar a jogar. E a nação rubro-negra já começa a sonhar alto. Será que o Flamengo vai atrás do seu ídolo? Ele cairia como uma luva nesse meio-campo. A pressão da torcida está grande e o assunto já virou destaque nas redes sociais. Trazemos um recorte exclusivo do canal SBT Rio, link na descrição. E Vene Casagrande revelou bastidores quentíssimos sobre o futuro do jogador. Não perde tempo, assista até o fim, comenta e deixa a sua opinião. Então, chega de enrolação, tudo sobre o Flamengo agora. Mais um reforço na área. Desembarcou ontem no Rio o Meia Carrascal. As imagens são dos nossos amigos BTB Esportes. Já falei para vocês aqui como eles fazem um trabalho legal. Vai lá na rede social, acompanha eles. Ele vai passar, o Carrascal, por exames médicos e aí então vai assinar o contrato. Mas que é o praxe, né, o Vene? É natural, ele tá finalizando os exames nesse momento. Perde a conta não, hein, Pedrosa? Mais um reforço. Ai, gente. Ficou sabendo o Flamengo tentando Lewis Hamilton? Que isso? Por quê? Pra ser o motorista do ônibus. Calma, negociação avançada. Vai ter que tirar da Ferrari. Aí é mais complicado. Mas brincadeiras à parte, o Carrascal está finalizando os exames para ser anunciado de maneira oficial, muita gente na ansiedade, achando que deu algo de errado, mas não. Ele chegou ontem à tarde e não deu tempo de finalizar a bateria de exames. E o Flamengo vai preparar uma festa especial com o Carrascal e com o Samuel Lino, como foi no domingo com Emerson Royal e Saul. Eles serão apresentados à torcida rubro-negra após o aquecimento dos jogadores na noite dessa quinta-feira, ou seja, mais um motivo para o torcedor rubro-negro comparecer ao Maracanã, quase ingresso esgotado, mais 50 mil ingressos já foram vendidos. E tem o Saul, que está relacionado, regularizado normalmente, está relacionado, vai para o jogo. Para hoje? Para hoje, e foi um pedido do próprio atleta, pelo que me relataram no Flamengo. O jogador estava extremamente ansioso para fazer parte do elenco do Flamengo, pediu para ser relacionado, Felipe Luiz aceitou e ele está relacionado para o jogo de logo mais. Scarpinha. Tem que orar muito. Só orando. Olha aí. Olha o Paquetá. Alô, Hulk. Para de brigar com o garoto. Vai jogar bola, Hulk. Ô, Paquetá, se quiser voltar também, Paquetá, as portas, O Paquetá foi inocentado pelas acusações de manipulação em apostas esportivas hoje pela manhã, o que é um grande alívio aí na cabeça do jogador, hein, Lucas Pedrosa? É, com certeza, assim, o que ele passou nos últimos 2 anos, com certeza foi muito complicado, assim, ele tinha uma transferência iminente para o Manchester City, a pedido do Guardiola, e por conta dessas investigações, é importante a gente deixar claro, né, que a investigação, ela tem que acontecer. Perfeito. Tem muita gente que mancharam a carreira dele. Eu acho que mancharam, tá? Eu acho que se você consegue fazer isso de uma forma sigilosa, é melhor. Difícil, Mas né? é muito difícil, porque a investigação, ela faz parte de qualquer processo, mas sem dúvida alguma é uma questão que mexe muito com a cabeça do atleta. Inclusive, ele foi inocentado por falta de provas, mas ele também, daqui a pouco a Federação Inglesa vai divulgar uma punição em relação a não ter colaborado com a investigação. Mas eu acho que o Paquetá, nesse momento, deve estar muito aliviado, toda a família dele. E é isso, cara, a investigação ela tem que acontecer, porque senão a gente nunca vai conseguir entender o que acontece dentro dos casos. É o mesmo caso do Bruno Henrique. Se tivessem impedido o Lucas Paquetá de continuar jogando futebol, aí eu acho que seria um absurdo ainda maior. Mas investigação faz parte. Agora, esse assunto já virou, né? Já foi. Já está inocentado. O que a torcida do Flamengo quer que você vá fofocar? Você já sabe o que é, não sabe? Sei, porque assim, eu isso que o povo tá esperando de você, Vene Casagrande. Não faz o menor sentido. Que é saber se ele joga ou não no Flamengo, é essa a pergunta. Eu, olhando o cenário do Lucas Paquetá, eu acho que a chance dele jogar no Flamengo seria maior se ele fosse condenado, se ele fosse punido. Por quê? Aí sim ia fazer sentido ele voltar para o futebol brasileiro e não jogar no futebol inglês. Ele agora inocentado, por que o West Ham vai simplesmente liberar o jogador mais fácil para jogar no Flamengo? E tem que ver se ele quer também. Mas será que ele quer? Nesse momento, eu no lugar dele não ia querer. Por quê? Eu acho mais fácil ele continuar sendo cobiçado pelo Fernandinha, grande ele ia para o Manchester City
quando começou todo esse bafafá, toda essa história, ele ia para o Manchester City, ele ia trabalhar com Pepe Guardiola, um dos maiores treinadores. Para o Lucas Pedrosa, o maior treinador da história do futebol. Então, assim, qual é o sentido dele voltar agora? E aí é um pouco de informação. Não, ele não está muito animado para voltar agora. Isso é um pouco de informação. Agora, eu vou cravar que ele não vai voltar agora para o Flamengo? Já vi muita coisa no futebol. Mas no lugar dele, no lugar do West Ham, eu ia liberar um baita ativo assim, fácil, por 35 milhões de euros, sendo que o jogador vale 50, 60 milhões de euros? E eu acho que talvez o grande objetivo do Paquetá nesse momento seja voltar ao ciclo da Copa do Mundo, porque ele tem futebol para isso. Ainda bem que ele foi inocente. Bora, Vene Casagrande! Qual time que você acha que vai encontrar o Galo hoje? Bom, vamos lá, Fernandinho. Não o é que uma eu informação, acho, não. né? Eu vou dar... Tem informação? Não tem informação. Tá. Olha só, o que eu penso é o seguinte. A diretoria sempre fala que a prioridade é Campeonato Brasileiro, Libertadores e depois Copa do Brasil. Sim. A gente tem um Flamengo aí que vai ter uma sequência absurda de jogos, não só de quantidade, mas também jogos extremamente importantes. Tem a Libertadores também que está batendo a porta. Então chegou o momento de você rodar o seu elenco. É um elenco tão bom, como a gente elogia aqui, um dos melhores do futebol sul-americano, se não o melhor. Então por que não preservar alguns jogadores que têm uma sequência muito forte de jogos, como o Jorginho, que chegou em reta final da temporada europeia e é um jogador já com idade avançada. O Arrascaeta, a gente sabe dos problemas físicos que ele tem. Então esses dois eu não botaria no time titular. Não começaria com esses dois. Nem o Arrascaeta, nem o Jorginho. E também no setor defensivo eu pouparia um dos dois. Ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Aí depende dos exames para ver quem está mais desgastado. E aí eu começaria com o jovem João Vitor, até porque o Danilo está machucado, não tem como ficar à disposição. E o João Vitor tem uma qualidade muito boa. Embora seja jovem, mas acho que está pronto para assumir essa titularidade nesse jogo importante contra o Atlético Mineiro. Não. Eu fico com o meu João Vitor. Mas aí, o meu time seria Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Léo Pereira junto com o João Vitor, e aí eu botaria o Vinha para ele ganhar mais minutagem, lembrando que o Ayrton Lucas está à disposição, está relacionado para esse jogo, depois de ficar recuperado daquele corte na perna que ele teve, e aí o meu meio de campo seria Everton Araújo, Alan, botaria o Gonzalo Plata para fazer a função que o Arrascaeta faz, que ele já fez em outros momentos, botaria o Luiz Araújo, que foi reserva no último jogo, poderia ser titular agora, o Alacian e Pedro. E por que eu botaria o Alacian e Pedro? Esses dois jogadores são suspensos para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então acho que não tem por que você poupar esses dois jogadores. Botaria os dois começando esse jogo. Não é um bom time para bater de frente com o Atlético Mineiro? Dá pro gasto. Aqui, só um minutinho. Tu viu o time dele que é poupado? Tu viu? Se o Vasco poupar, tô perdido. Você viu o que aconteceu ali, o que ele falou? Eu falei, falou que vai poupar, mas nem o time poupar, ou o time que vai poupar. Aí não faz nem sentido essa enquete, olha pra trás. Lembrando que Saul, reforço, tá relacionado, pode fazer a estreia dele? Vamos falar disso, vamos falar. A enquete do SBT Esporte Rio, Felipe Luiz deve poupar jogadores no duelo de hoje com o Galo pela Copa do Brasil? Gente, se poupar, tu viu o time que poupa aqui? E o Sub-20 meteu goleada no Bayer Leverkusen. Nem o Sub-20 tá servindo pra poupar. Ainda tem o Matheus Gonçalves que a gente fala Sim, aqui. não é prioridade ganhando. Não, força máxima em tudo. Ô, Pedrosa, como é que a gente faz? Torce muito pro Galo. Torce pra estar no Como diz o Scarpa, agora é rezar. Agora é rezar. Scarpinha, agora é orar. Vamos fazer o quê? Eu já falei, eu nem seco mais. Sério? Juro, eu só trabalho. Analiso pra trazer aqui pro SBT. Nem seco mais. Não, mas falando sério, vocês não acham que tem que poupar? Eu acho que tem que poupar. Eu acho que tem que poupar. O Flamengo já tem um monte de Copa do Brasil. Acho que tem que voltar a pensar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores como prioridade mesmo. A Copa do Brasil é muito importante financeiramente, mas em tradição, em questão de título, um time como o Flamengo, que tem 3 times que podem ser considerados titulares, tem que pensar no Brasileirão e na Libertadores. Inclusive, as últimas 3 Copas do Brasil, o Flamengo ganhou 2. Então, e a gente entende, já entendemos, até quem tem o melhor elenco, brigar por tudo é impossível. É bem difícil. Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Começando com o Flamengo de tanta gente. O Flamengo de Ivo Meirelles, grande torcedor rubro-negro, grande músico, grande sambista. Com Felipe Luiz é o professor, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Com a possibilidade do Cleiton. Everton Araújo, Alain,
Luiz Araújo, é o outro Araújo. O menino Matheus Gonçalves pode entrar? Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Wallace Ian, quando entra, mete gol. Tem o perfume, viu? Tem o perfume. Amigo Johnny, tem o perfume que a bola gosta, como diz o Pascoal que fala, o grande Oswaldo Pascoal. Tem o perfume que a bola gosta. Não é? Qual é a marca do perfume? E pode ser a marca Romário, Ronaldo, Van Basten, a marca Hulk, todos esses, Roberto Dinamite, Serginho Chulapa. Rony é o maior artilheiro da história da Libertadores do Verdão. Hoje joga aí, ó, ao lado do Hulk. Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpinha. Rony, vai ter gol do Rony hoje? No último jogo ele perdeu um gol ali, hein? Contra o próprio Flamengo, né? Hulk e Coelho é o provável galo, amigo Johnny. Você lembrou agora, Bel, do gol perdido pelo Rony contra o Flamengo? Foi o Léo Pereira que tirou? Não, foi o Varela. Varela tira ali, mas mesmo assim, vou te falar a verdade. Acho que mesmo se o Varela não tá ali, não ia ser gol. Parece que a bola ia na trave ali, foi um erro medonho do Rony que não pode acontecer e a gente vai ver esse lance agora. Não dá, né? O Galo precisa ser mais decisivo e incisivo na Copa do Brasil se quiser passar. A gente teve um aperitivo do que Nessa foi... o Rony não teve perfume nenhum que a bola gosta. Não teve perfume, não tava cheiroso. Agora é o seguinte, Flamengo e Galo no Brasileirão, se foi a amostra do que será na Copa do Brasil, o Flamengo já larga um pouco na frente, obviamente, pelo elenco que tem. O Flamengo não para de munir ainda mais esse vasto elenco que já tem. Mas o Galo tem um time interessante, eu acho que deu algumas amostras contra o Flamengo de melhora, porque o Galo realmente não vem numa fase nada boa. Um time interessante? Só isso? Isso é um elogio ou é um... O Galo? Eu acho que no papel tem um belo time. É que eu não quero ser repetitivo, eu sempre aqui falo que quando eu olho a escalação do Galo, nome a nome, eu falo, caraca, é um timaço. Mas não tem funcionado. Então, assim, o Cuca é um cara que gosta de mata-mata também, assim como o Renato, talvez possa se aproveitar desse momento para montar a equipe de uma maneira melhor para encarar o Flamengo, mas pegar o Flamengo é sempre uma baita pedreira, ninguém deseja pegar o Flamengo numas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que é um confronto parelho, 50-50, nada definido, mas o Flamengo tem mais time, vive um momento melhor e é favorito. Assim, não tem como a gente não citar um favoritismo pro lado do Flamengo nesse confronto, pelo momento das duas equipes. O Flamengo é líder do Brasileiro, acabou de conquistar a liderança vencendo o Galo, então, antes da bola rolar, eu acho que o Flamengo tem mais chance de conseguir a classificação. André. O Flamengo, de fato, é favorito, tem mais time, acho que tem mais repertório, a gente tem destacado muito a questão da bola aérea, a situação Fatal. Com os defensores, né, com o gol do Léo Ortiz mais uma vez, né, já são 10 gols de zagueiros na temporada, então é um time que tem muitos recursos, diante de um Atlético Mineiro, com o trabalho do Cuca ainda não decolou, vem de 3 derrotas, até conseguiu a classificação na Sul-Americana, acho que poderia ter classificado no tempo normal, não através dos pênaltis, pelo que produziu na volta contra o Bucaramanga, mas ainda assim é um time com muitas lacunas. A gente fala da dificuldade no meio de campo, agora contratando o Alexander, que era fundamental, mas um time ainda com muitos problemas ali, às vezes muito espaçado. Sentiu isso no jogo contra o Bucaramanga muito na volta por causa da ausência do Alan Franco, que tinha sido expulso na ida, mas ainda tem problemas ali e é uma equipe que às vezes mesmo quando joga bem peca muito na definição das jogadas, e aí eu não falo só do Rony, mas é um time que ao longo da temporada criou muito, mais desperdiça também, contra o Bucaramanga o próprio Hulk, o Dudu desperdiçaram oportunidades, então o Atlético tem tido essa dificuldade. Dos grandes nomes, Donk e Eugênio, Abel, vocês não acham que, na minha opinião, tá? O Scarpa é o que mais deve no Galo no momento. Acredito que sim. Eu espero muito mais o Scarpa, porque ele já apresentou isso, né, em algum momento na carreira, no Palmeiras, no Fluminense, se você puxar lá atrás. O Dudu ainda tá no começo. Né, o Dudu tá no começo. O Rony teve uma boa sequência no início. O Rony teve gols importantes e tal. O Scarpa o Hulk é inquestionável. Mas eu concordo. O Scarpa é o que eu mais sinto falta ali no time do Atlético, mas... O que menos oscila é o Hulk, né? Sem dúvida. E um que eu tenho gostado de uma forma geral, sem o mesmo brilho, é o Coelho. Acho que ele, no geral, ele tem sido interessante no Atlético Mineiro. É um interessante no sentido positivo. Mas, assim, dito isso, o Flamengo é favorito, a gente tem mais repertório, chega em melhores condições, mas o fim de semana mostrou um Atlético que conseguiu competir. Sim. Então, assim, o jogo do final de semana, ele
ok, ele não muda o status de favorito do Flamengo, mas olha, de repente o Atlético, com os encaixes individuais de marcação, teve muita dificuldade o Flamengo para produzir, neutralizou muito a Arrascaeta, por exemplo, que não fez um grande jogo nesse duelo. Então acho que o Atlético deu um sinal, dá para competir, dá para dificultar a vida, a ponto do Flamengo ter muitas dificuldades para conseguir a vitória por 1-0. Então acho que o final de semana mostrou um cenário que é não de equilíbrio, mas talvez um favoritismo um pouco menor do que eu imaginava antes desse confronto. Acho que o Atlético deu uma boa resposta nesse sentido, mas embora o Flamengo ainda seja o favorito não só para hoje, mas para passar no confronto. Para você, Eugênio. É isso, né? Porque o Atlético mudou o esquema dele de jogo, colocou ali uma linha de 5, então ele se defendeu mais, bloqueou as ações do Flamengo. E se, por exemplo, ele perder hoje, da mesma forma que perdeu no domingo, 1-0, ele leva um placar para casa que ele pode tentar reverter. Claro que não é fácil, mas pode tentar reverter. E daqui até lá tem tempo para ir melhorando, evoluindo, desenvolvendo mais seu futebol e tal. Isso não é certeza de nada, mas ele não sai morto no Maracanã. O que não pode acontecer com o Atlético hoje é tomar 3-0. Mas ele não pode pensar em ganhar? Acho difícil. Até pode. Você está falando já em derrota do Galo? Sim. Não pode pensar em Eu ganhar, acho empatar? que óbvio que o ideal é sempre ganhar o jogo. Acho que o Atlético vai buscar um empate. Vai. Se puder um contra-ataque. Até pela formação, né, Eugênio? Pênalti, 3 zagueiros, linha de 5. Ele ganhar o jogo, que maravilha, que ótimo. Mas pensando na realidade do que é o duelo hoje, ele tem que ir com o resultado para casa que ele possa, no mínimo, tentar reverter. Eu acho que é isso. O Atlético jogou no domingo defensivamente, dando estocadas eventuais, e numa dessas estocadas pode até ganhar o jogo, isso não está descartado. Mas hoje o Flamengo é bem mais forte que o Atlético, isso é indiscutível. Quando a gente mostrou a escalação, se puder repetir a escalação do Flamengo ali, apareceram alguns parênteses. Sim, sempre tem. Alguma dúvida você tem, Eugênio, em relação à escalação? Abel, todo mundo tem dúvida em relação à escalação de qualquer time para qualquer jogo, ainda mais no calendário dele. Mas, por exemplo, você iniciaria com o Bruno Henrique ou o Wallace Ian ali? Com o Bruno Henrique. Eu também. Apesar do Wallace Ian estar jogando bem. O Wallace é um fator positivo para entrar ao longo do jogo, né? Porque ele tem entrado muito bem. Sim. E não só no lugar do Bruno Henrique, né? Ou só no lugar do Bruno Henrique? Ele pode jogar no lugar do Luiz Araújo ou do Pedro. Ou do Pedro, Ele, outro dia, ele foi titular como centroavante, não conseguiu render tão bem como titular, mas entrando no segundo tempo, ele faz uma fumaça tremenda. E do outro lado, a não ser que não esteja bem fisicamente, eu colocaria o Luiz Araújo, apesar do rendimento dele já ter sido melhor. E na defesa, se o Léo Pereira não jogar, é única e exclusivamente por algum problema Ou aquele controle de carga, né? Mas vem cá, não pode fazer controle de carga em jogo de... Em jogo de mata-mata não existe, mata-mata, né? Então... Os parênteses acho que são muito mais que dizem respeito não ao jogo especificamente, assim, a escolhas do Felipe Luiz, mas mais escolhas diretivas do Flamengo, como prioridade, que é o brasileiro. Então acho que diz muito mais respeito disso, um controle de repente de carga, porque o brasileiro é prioridade, então acho que passa muito mais, mais do que opções que o Felipe Luiz vai fazer em relação à estratégia de jogo, a se encaixar dentro do adversário. Me parece muito mais esse cenário. Só eu queria retomar um assunto que esqueci. Nós passamos muito tempo, falamos muito sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, e tinha um assunto que eu queria abordar que eu esqueci, então eu quero trazer agora nesse finalzinho. Sobre o Hugo, goleiraço do Corinthians, que inclusive... A Copa do Brasil, um dos torneios mais cobiçados e prestigiados do calendário futebolístico brasileiro, transcende a mera competição esportiva. Ela representa a união de clubes de todas as regiões do país, desde os grandes centros urbanos até as cidades do interior, em busca de um sonho comum, a glória máxima no cenário nacional. É um evento que mobiliza paixões, inflama rivalidades e consagra heróis, escrevendo a cada edição novos capítulos na rica história do futebol brasileiro. No entanto, em meio a essa miríade de jogos e emoções, alguns confrontos se destacam, transcendendo a mera disputa por uma vaga na próxima fase. São embates que carregam consigo um peso histórico, uma rivalidade enraizada e um significado que vai além das 4 linhas do campo. Quando dois clubes de grande tradição e torcidas apaixonadas se encontram, o espetáculo é garantido e a expectativa atinge níveis estratosféricos.
Um desses duelos emblemáticos que desperta paixões e inflama rivalidades é o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Duas potências do futebol brasileiro, com histórias repletas de glórias e conquistas, que se enfrentam em um embate que transcende o esporte e se torna um evento cultural. A rivalidade entre esses dois clubes é antiga e intensa, marcada por jogos memoráveis, decisões polêmicas e momentos de grande emoção. No ano de 2024, a Copa do Brasil reservou mais um capítulo dessa história, colocando Flamengo e Atlético Mineiro frente a frente nas oitavas de final da competição. Um confronto aguardado com ansiedade pelos torcedores de ambos os clubes, que sonham com a vitória e a classificação para a próxima fase. Um duelo que promete ser marcado por intensidade, emoção e, acima de tudo, muita rivalidade. A atmosfera que antecedeu o jogo era de pura expectativa. Nos bares, nas ruas e nas redes sociais, o assunto era um só: Flamengo e Atlético Mineiro. Torcedores de ambos os lados trocavam provocações, relembrando os jogos passados e projetando o futuro. A rivalidade era palpável e a tensão crescia a cada minuto que se aproximava o apito inicial. No vestiário do Flamengo, a atmosfera não era diferente, não. A concentração era máxima, mas as conversas paralelas eram inevitáveis. Afinal, o confronto contra o Atlético Mineiro despertava lembranças e emoções em muitos dos jogadores. Alguns, inclusive, já haviam vestido a camisa do clube mineiro, o que tornava o jogo ainda mais especial. Em meio a esse clima de expectativa, um nome em particular chamava a atenção: André Santos, o ex-lateral esquerdo, que teve passagens marcantes tanto pelo Flamengo quanto pelo Atlético Mineiro, era uma figura emblemática para ambas as torcidas. Sua história nos dois clubes era repleta de momentos de alegria e superação, o que o tornava um personagem importante nesse confronto. Antes do jogo, André Santos concedeu uma entrevista a um site esportivo, revelando sua preferência para o duelo. Apesar de ter jogado e ter carinho pelo Atlético Mineiro, o ex-lateral declarou sua torcida pelo Flamengo. A justificativa era simples: seu coração rubro-negro falava mais alto. Lá do rubro-negro, tive 2 passagens, sei o quanto a torcida é importante. O Flamengo tem uma história linda na Copa do Brasil, especialmente quando se trata de vaga na competição. Eles fazem a diferença e o time sempre luta com tudo para avançar. Respeito muito a torcida atleticana, mas meu coração vai bater mais forte pelo Flamengo, afirmou André Santos. A declaração de André Santos causou um grande impacto entre os torcedores do Flamengo. Muitos se sentiram ainda mais confiantes e motivados com o apoio de um ex-jogador tão querido. Afinal, ter um ídolo declarando a sua torcida pelo clube era combustível extra para a equipe buscar a vitória. Por outro lado, a torcida do Atlético Mineiro recebeu a declaração de André Santos com respeito, mas sem perder o orgulho do seu time. Afinal, a rivalidade é uma parte fundamental do futebol, e cada torcedor tem o direito de defender suas cores com paixão. Para entender o impacto da declaração de André Santos, é importante conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória no futebol. Revelado pelo Figueirense, o lateral esquerdo chegou ao Flamengo em 2005, sob o comando do técnico Cuca, que, ironicamente, era o treinador do Atlético Mineiro em 2024. No clube carioca, o André Santos se destacou pela sua habilidade, velocidade e força de vontade, conquistando a torcida e se tornando um dos principais jogadores da equipe. Sua passagem pelo Flamengo foi marcante, com atuações memoráveis e conquistas importantes. André Santos participou de grandes jogos e ajudou o clube a levantar troféus, como o Campeonato Carioca de 2008. Sua identificação com a torcida era evidente e seu nome era sempre cantado nas arquibancadas do Maracanã. Em 2009, André Santos deixou o Flamengo para jogar no Corinthians, onde também teve uma passagem de destaque. No entanto, em 2010, ele retornou ao clube carioca, para a alegria dos torcedores. Sua volta foi celebrada como um presente e André Santos não decepcionou, mostrando que ainda tinha muito a oferecer ao Flamengo. Apesar de sua identificação com o Flamengo, André Santos também teve uma breve passagem pelo Atlético Mineiro em 2015. No clube mineiro, ele não teve o mesmo destaque que no Flamengo, mas foi bem recebido pela torcida, que reconhecia sua qualidade e profissionalismo. A convivência com Cuca no Atlético Mineiro reforçou ainda mais a relação entre André Santos e o clube mineiro. O técnico sempre elogiou o lateral esquerdo, destacando sua inteligência tática e sua capacidade de adaptação.
No entanto, mesmo com o carinho que sente pelo Atlético Mineiro, André Santos não escondeu sua preferência pelo Flamengo no confronto da Copa do Brasil de 2024. Além da rivalidade em campo, Flamengo e Atlético Mineiro também protagonizaram disputas acirradas nos bastidores. A contratação de jogadores, a troca de farpas entre dirigentes e as polêmicas de arbitragem eram ingredientes que apimentavam ainda mais o confronto. Em 2024, não foi diferente. A proximidade do jogo já era motivo de tensão e as declarações de André Santos só aumentaram a temperatura. A torcida do Flamengo se sentia confiante, mas sabia que o Atlético Mineiro era um adversário perigoso, capaz de surpreender a qualquer momento. O técnico do Flamengo, Filipe Luís, também era um personagem importante nesse confronto. Ídolo da torcida, o treinador sabia da importância de vencer o Atlético Mineiro para seguir vivo na Copa do Brasil e dar alegria aos torcedores. No entanto, ele também estava ciente dos desafios que o time enfrentaria, principalmente por causa dos desfalques. Para o jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não pôde contar com 4 jogadores importantes: Eric Pulgar, que se recuperava de uma cirurgia no pé, De La Cruz, que estava lesionado no joelho esquerdo, Danilo, que havia sofrido uma contusão na coxa direita, e Michael, que tinha problemas no tornozelo esquerdo. As ausências eram significativas e exigiam mudanças na equipe. Filipe Luís precisava encontrar alternativas para suprir as ausências e manter o time competitivo. A missão não era fácil, mas o treinador confiava no potencial dos seus jogadores e na força da equipe. Além dos desfalques por lesão, Filipe Luís também planejava poupar alguns jogadores que estavam com o físico desgastado. A sequência de jogos era intensa e o treinador não queria correr o risco de perder mais atletas por problemas físicos. Apesar dos problemas, o clima no Flamengo era de otimismo. A equipe estava motivada e determinada a vencer o Atlético Mineiro e seguir em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. A torcida também estava confiante e prometia comparecer em massa ao Maracanã para apoiar o time. Em meio a esse turbilhão de emoções, uma notícia animou ainda mais os torcedores do Flamengo: a chegada do meia colombiano Jorge Carcachal. O jogador era um sonho antigo da diretoria e da torcida, e sua contratação foi celebrada como um grande reforço para a equipe. O Carcachal chegou ao Rio de Janeiro e foi recebido com festa pelos torcedores, que fizeram questão de demonstrar seu carinho e apoio. O jogador se mostrou empolgado com a recepção e prometeu dar o seu máximo para ajudar o Flamengo a conquistar títulos. No entanto, o Carcachal não pôde entrar em campo no jogo contra o Atlético Mineiro. O jogador ainda precisava passar por exames médicos e regularizar sua situação para poder atuar pelo Flamengo. Mesmo assim, a sua chegada já era um motivo de alegria e esperança para a torcida. O jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro foi marcado no Maracanã, um dos estádios mais emblemáticos do mundo. A expectativa era de casa cheia, com torcedores de ambos os clubes lotando as arquibancadas para apoiar seus times. O jogo foi transmitido ao vivo para todo o país, com cobertura completa da imprensa esportiva. Os canais Sport TV e Premiere exibiram o jogo, e o canal Coluna do Flá TV fez análises e comentários para a torcida. Na véspera do jogo, o técnico Filipe Luís comandou o último treino, antes do confronto, e definiu a escalação do Flamengo. O treinador já havia indicado que planejava poupar alguns jogadores, mas não revelou os nomes. A provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro era Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha na defesa, Alan, Jorginho e Arrascaeta no meio-campo e Bruno Henrique, Plata e Pedro no ataque. No entanto, Filipe Luís só confirmou a escalação momentos antes do jogo, para não dar pistas ao adversário. O treinador sabia que cada detalhe poderia fazer a diferença em um confronto tão equilibrado. O Flamengo entrou em campo com a missão de vencer o Atlético Mineiro e seguir em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. A equipe estava confiante, determinada e contava com o apoio da sua torcida para superar os desafios e as dificuldades. O Atlético Mineiro também era um adversário de respeito, com jogadores de qualidade e um treinador experiente. O time mineiro não se intimidou com a pressão da torcida e entrou em campo disposto a vencer o jogo. O confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro foi tenso e emocionante, com chances para ambos os lados. Os goleiros se destacaram com grandes defesas e a defesa dos dois times se mostrou sólida e organizada. No final, o jogo terminou empatado, o que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Flamengo se mostrou mais eficiente e